Boa noite, amigos e amigas, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente e hoje nós teremos uma pessoa muito bacana, muito especial, que é a Cristina Robacher, Cris Robacher, que irá falar do duplo diagnóstico dos seus filhos gêmeos, o Pedro e o Rafa, né? Vamos esperar ela entrar. Vamos lá, Cris. Cadê você, Cristina? Vamos lá, boa noite a todos, tudo bem? Estamos esperando a Cristina Robacher, a Cris Robacher entrar, né, na live. Estou aqui chamando. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Vou chamar aqui a Cris. Agora foi. Vamos lá. Cris, já chamei você. Hoje a Cristina Robacher irá falar do duplo diagnóstico dos seus filhos gêmeos, o Pedro e o Rafa, como foi o processo da aceitação, do luto e depois de como ela vem participando aí dos trabalhos. Vamos lá, Cris. Cris está entrando. Vamos lá, Cris. Olá! Consegui. Boa Boa noite, noite, tudo Cristina bom? Sim, ó, Robacher. ó, Ah, eu ia falar que tá camiseta aqui comigo, linda! no coração. Eu tô passando frio, mas Ah, vocês olha, estão não, comigo. não, tá mais do que ótima. Eu só não coloquei a minha porque eu tô fofinha, ficou apertadinha, mas o Capidez que mora no meu É coração. verdade, sim. Tá comigo aqui, tá me esquentando, Capidé. Boa noite, viu, Si? Obrigada pela oportunidade. Ah, não, nós que agradecemos, né? E é muito importante falar, né, sobre o diagnóstico no caso de gêmeos, né, Cris, né? Porque às vezes muitas famílias pensam que, né, o transtorno do espectro autista, né, não acontece em gêmeos, né? Mas a gente vê de caso. Pois é. Mas para mim, eu achei no começo realmente que fosse um só deles que tinha, né? Como eu já contei, algumas pessoas já sabem. Tá me ouvindo bem? Tá Tô te ótimo. ouvindo. E você tá me ouvindo? Aí eu vou perguntar aí para os nossos amigos e amigas, se tiverem ouvido bem, manda um joinha para a gente, por favor, né? Se vocês não estiverem ouvindo a gente bem, né? Coloca um joinha Coloca. para a gente saber, ou escreve que não está ouvindo bem. Ah, Nossa Silene, amiga sim, Sirlene, ai, sim, obrigada. tá aqui comigo. Quem mais, Si?
Vamos Obrigada. lá, tá aqui a Sirlene, Legal. tá? Vamos ver quem tá. Se vocês forem entrando, dá um tchauzinho, um oizinho pra gente, a cena, que a gente faz questão de ter vocês aqui com a gente. Vamos ver quem mais está entrando. Oi, amiga. A Maria Araújo. Boa noite, Maria. Tudo bem? Obrigada, Ah, que Silene, que ela bom. está falando que o som está Que bom. ótimo. Obrigada aí Finalmente, pelo né? A live retorno, vai sim. acontecer. Hoje vai acontecer. Outra querida que Ah, entrou, que que mora no nosso coração também bom é tá Tati, aqui está com a aqui com a gente. gente. Que bom. Obrigada, meninas. Obrigada por estar com a gente. Legal. A Margarete também, A minha a também, a Margarete é minha minha amiga. A também. Margarete tem uma história legal, Cris. Sociais, e a gente fez uma amizade Legal, que né? foi Assim. fora das redes, né? Aí o ano passado teve um evento e nós nos conhecemos, né? Falamos, vamos nos encontrar pessoalmente. Aí deu certo e ela se tornou uma Legal, amiga muito bom. pessoal também, muito Vamos lá, bacana. gata. Obrigada a todos. Vamos lá. Então, Cris, vamos falar do diagnóstico dos. Que eu falo que é minha duplinha de dois, né? Que eu tenho carinho por eles. Né? Então, toda vez que eu vou perguntar para a Cris como cristão, eu falo, cadê minha duplinha de dois? Que é um mais fofo que o outro. Eu também tenho o 20 e poucos, eu Gabriel. não posso Quantos falar, anos o senão Gabriel vou tem, descobrir minha Cris? idade. Mas você é nova, você não aparenta, você é linda. Obrigada. Hum. Então, como você Então, descobriu o eu tive diagnóstico? uma gravidez gemelar, tranquila, tudo ok. Aí eles nasceram e cresceram, tudo ok também, sabe? Papinha, dentes, engatinhar, andar, tudo ok. E depois dos 2 anos, eu fui percebendo que o Pedro, ele não falava, ele girava muito objetos, né? E ele não interagia muito. Mas até aí achei que ele fosse na dele, né? Sim. Mas ele começou a ter irritabilidade e não gostar de barulho. E para mim ele era um chatinho. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo. E aí minha prima, que é professora, me falou, olha, talvez o Pedro seja Asperger, ou Asperger, como vocês preferirem. E eu fui pesquisar, então, assim que cheguei em casa. Então, eu descobri o autismo do Pedro, na verdade, na frente do computador. Eu vi que tudo que estava escrito ali era o Pedro, né? E foi realmente um susto, perdi o chão, fiquei muito abalada, né? Mas eu pensei, eu tenho dois, eu tenho que correr. E aí eu fui buscar tudo que o Pedro precisava. Mas, na verdade, eu entendi o autismo, conheci o autismo de verdade mais pra frente, que eu vou explicar para você. Mas aí fui procurar as necessidades do Pedro e depois dos 5 para os 6 anos, é aí que tá, né? Achei que fosse só um. Dos 5 para os 6 anos, o Rafael era uma criança que brincava, que se comunicava, que aprendia, fazia tudo sozinho, eu não desconfiava, mas a escola percebeu, né? E aí eu tive o segundo diagnóstico do Rafael. E aí eu perdi o chão novamente, e aí eu tive que me reerguer de novo e ir correndo atrás de tudo que as crianças precisavam, né? Então eu utilizei tudo que a cidade oferecia para eles em relação à terapia, escola, natação adaptada, usei realmente tudo que eu pude na época, eu fui atrás de tudo. Mas eu vou falar mais para frente como é que eu descobri mesmo o autismo, porque, bom, deixa eu já explicar para vocês como é que foi. Vou aproveitar rapidinho. Eu Sim, sim, eu acho para que a já gente ver como aproveitamos, as Cris, coisas são, fala, porque tem né? muitas mães novas agora tendo diagnóstico. E hoje é muito mais falado na TV, hoje tem grupos, hoje tem mães, tem mais, os médicos estão mais preparados, eu acho, né?
Então, assim, eu fui entender o autismo depois. Por quê? Eu entrei num centro de atendimento, que o Pedro foi acolhido e fazia terapia, tudo isso. E para mim, autismo era o Pedro, não verbal, que não gostava de barulho, que girava as coisas, aquilo era autismo. Porque as crianças que eu conheci, os pais que eu levo no meu coração até hoje também, foram meus primeiros amigos, companheiros que me acolheram e tudo, enfim. Então, comigo a gente se fala menos, mas a gente ainda se tem, né, com carinho. Os filhos dessas pessoas que eu conheci no centro de atendimento eram muito parecidos com o Pedro. Então, para mim, o autismo era aquilo. Até que um dia, depois de alguns anos, com 3 para 4 anos, eu voltei a trabalhar. Eu fui gerente de uma loja de roupa infantil, de uma franquia bem grande de roupa infantil. E eu conheci uma cliente chamada Sueli, que está no meu coração também na minha vida, que vocês sabem quem é. E aí, Su, beijinho conversando pra com ela. ela, assim, ela falou: ai, olha, eu preciso ir embora porque meu filho tem terapia. Aí eu já, né, a gente já vai pegando. Que terapia é essa? Que terapeuta é essa? É bom, tal. Aí ela desconfiou. Nossa, Sueli é incrível. Nós, né, já pegamos essa mãe aí. E aí ela falou para mim, por que que você quer saber? Eu falei, eu tenho um filho autista. E aí quando ela falou, o filho dela andando pela loja conversando, e ela falou, meu filho é autista, eu fiz assim, ele fala! Então eu fiquei pasma, eu fiquei encantada, e aquilo me deu esperança. E eu fui conhecendo o autismo. Olha ela aí, minha querida. Ai, Emocionada. ótimo. Desculpa. Ela, ela me deu uma esperança, porque eu vi aquele menino falando. Então, eu falei, nossa, ele fala. E aí a gente, né, pegou aquela amizade, porque é assim que acontece, né? A gente vai pegando mãe pelo caminho. Então foi lindo, sim. E essa linda tá na minha vida até hoje. E foi aí então que eu descobri o autismo, Cibele, porque para mim o autismo era o Pedro. Então, e depois, em seguida, na luta, na caminhada, eu conheci uma outra mãe que também acaba fazendo parte da nossa vida e depois vai embora, né? E que tinha um filho severo. Então foi aí que eu fui conhecendo o autismo. Então, olha, isso é muito legal de live, né? Para as mães que estão entrando agora, para as mães que estão lá na frente. Isso é legal Sim. de live, a gente contar realmente como que é, né? Porque depois disso, e aí eu fui me envolvendo, e aí eu fui buscando, e aí eu fui aprendendo. Então, essa é a minha história de conhecimento. Então, Cris, antes você nunca tinha ouvido falar do autismo ou não Eu não conhecia conhecia, ninguém tudo novo autista. para mim. E a gente vê agora quantas mães chegando, que bom, né? Que a gente pode acolher, que a gente pode orientar, tudo isso. Essa é a parte boa, vamos dizer assim. Como foi a aceitação, né, do diagnóstico do transespectro autista na sua família, com seus pais, com o Gabriel, porque ele deve ter se assustado também, com o seu filho mais velho, o que vai ser dos meus irmãozinhos, porque na época ele Pituquinho, era novo também, né? sim. Não tão novo, adolescente. Um Uhum. adolescente fica Então, preocupado, né? foi totalmente tranquilo, cheio de dúvidas, né? A gente não conhecia também, mas foi super bem aceito, né? Eu acho que os outros avós, assim, da minha família, os outros avós, eles ficaram um pouco mais preocupados. Todos ficaram preocupados, né? Mas a gente levou isso tudo numa boa, tudo muito apoio, sabe? Tudo com carinho. Eu tive muita sorte nesse ponto, todo mundo me apoiando. A gente via realmente que o Pedro era diferente, mas aí você imagina, né? Se é um amigo imaginário, que ele bate um papo, ele gosta de girar, né? Eu realmente não conhecia o autismo. Foi uma novidade para todos nós. E aí a gente acaba entendendo e abrindo a cabeça e se preocupando, né? E indo atrás, tem que ir atrás.
Kátia, Paty, Ah, as com lindas que estão certeza, na minha no primeiro vida. Ai, momento que você vocês ouve. são tão importantes. Ica. Sim, sim, Denis Vieira, boa noite, Denis. Ai, Muito que feliz por legal, você estar aqui com a obrigada. gente também. Luciana, Luciana Juliana, Ju, um beijo. A Sueli tá aí, ela me fez chorar. Então, Me fez chorar já, desde a o momento Sueli. que mas eu também, porque a Cris, gente, vou contar aqui, ela não tinha me falado da história da Sueli. Ela tinha comentado que a Sueli era importante na história dela desde a descoberta, mas ela não contou. Olha que eu fiz de tudo para ela contar e ela não contou. Ela quis contar só aqui, né? Para fazer eu chorar também e vocês também. Mas uma história Ela muito me, bonita, ela né, Cris? Nos me fez deu. E ela é se uma emocionar. pessoa, né? Todas nós temos isso. Com muita fé, assim, muita esperança que tudo vai melhorar. A gente passa por coisas que muita gente que não conhece nem imagina, né? Mas a gente tem uma força. Tem gente que critica quando a gente até fala, né, que são mães guerreiras, tudo, mas é uma batalha por dia, sabe? Então, realmente, não é fácil. Então, eu acho que até a gente, sim, é meio Mulher Maravilha, meio guerreira, porque não é fácil mesmo. E praticamente, apesar de eu ter família, foi sozinha. Eu fui em busca de tudo Não é sozinha e tudo sozinho, entendeu? Tudo que aconteceu, tudo que eu busquei. E eu usei tudo na cidade, Sibeli. assim. Usei tudo que eu pudesse usar e ainda uso. Porque do momento que a gente ouve o diagnóstico que ali é dado tanto pelo neuropediatra ou pelo pediatra, já começa a nossa luta, já começa a nossa guerra, né, no sentido de buscar melhorias de estímulo, de Exatamente. qualidade de vida E para o os meu. nossos filhos. A gente, quando o Pedro fica com terapeutas, aí já começa a qualidade desses profissionais, a Sim, equipe pedagógica se vai aceitar, como que vai ser a inclusão dentro da vida escolar, depois da sociedade, os exames, briga entre aspas, que nós falamos, com o convênio, com os hospitais exatamente, exatamente. E públicos, tudo né, pode ser Cris? melhor. Eu tive o diagnóstico que veio da médica, eu também nunca contei isso, eu acho. Foi muito frio, né? Foi 5 minutos de consulta, uma consulta paga. É não vou citar nome, lógico, mas é uma pessoa que tem muita pessoa que elogia essa doutora e para mim não foi positivo. Ela disse, ele é autista, só de olhar, ele já escaneou tudo que está aqui na sala e me deu 3 nomes, de uma psicóloga, de uma fono, eu Uhum. acho, um outro nome. E, na verdade, nenhuma delas podia me atender. Uma já tinha mudado, o outro era muito caro, alguma coisa assim. E aí, depois que eu consegui, tive portas abertas, braços abertos, no centro de atendimento que eu estou até hoje, né? Porém, as coisas têm que mudar. A terapia na vida da gente é importantíssimo. Uma criança tendo, já começando cedo, tendo uma, um acompanhamento, a terapia necessária, ela evolui muito. E aí, o que acontece? Uma família fica bem, a escola ele rende bem, fica todo mundo bem. Então, essa situação, inclusive, que a gente vive agora, de criança sem terapia, é totalmente negativo, né? A gente viveu aí antes da pandemia, a gente presenciou, a gente viu, acompanhou muita criança sem terapia. E sabemos que há um planejamento, eu participei de uma reunião junto com uma pessoa que se interessou muito, né? Se preocupou muito, e a gente sabe que é um planejamento novo que está sendo feito. Porém, vamos fazer o planejamento primeiro para depois dar alta para as crianças. E terapia é super importante para as nossas crianças. Ah, com certeza. E o Pedro, o Rafa, quais as terapias que Então, eles começaram a eu fazer? comecei no centro de atendimento, né? Era em grupo, fono, teólise. Depois eu fui para uma associação, que também o Rafael é, passa com um psicopedagogo, não mais,
né? Toda uma mudança foi feita no começo do ano que ainda não aconteceu, né? E eu percebi que o Pedro, ele teve uma melhora realmente muito grande, por isso que às vezes a gente pega pais que terminaram de receber o diagnóstico com crianças pequenas, 3 anos mais ou menos, e a gente fala, calma que tudo vai melhorar. Então o Pedro, ele teve avanços e depois ele estacionou, agora ele regrediu. Por causa da pandemia, tá tudo parado, tudo isso, né? E eu tô até pensando agora, tem outros planos, como a gente já conversou, porque o Pedro vai ter que ter agora um trabalho maior. Mas a terapia, ela melhora muito a criança. E é importantíssimo, e toda cidade tem que ter, fortalecer esse centro de atendimento de terapia. A gente ouve também que centros de terapia não são lugar para as crianças passarem muito tempo. Chega uma época de melhora que outras atividades têm que ser feitas, sugeridas, terapias, um esporte inclusivo, alguma coisa nesse sentido. Nesse ponto também, a cidade tem que oferecer para depois dar alta. A gente não pode bater de porta em porta perguntando se você tem um futebol inclusivo, você tem aí uma aula de música, né? Tudo isso é terapia, tudo isso ajuda. Então, agora a fase do Pedro vai ser de mais trabalho, vai ser de mais terapia, porque realmente ele chegou num limite bom, no falar era não verbal, começou a falar, mas tem ainda, né, é mais comprometido o caso do Pedro, aí vai ter que intensificar a terapia. Sim, você estava comentando da Na pediatra verdade, de foi como uma que ela deu o neurologista, diagnóstico, né? Um diagnóstico frio, né? Isso foi uma neurologista, foi? neuro. Ah, então, isso que a gente ouve muito relatos, né, de tanto na neuropediatra quanto a pediatra, quando vai dar um diagnóstico, dá um diagnóstico, ó, teu filho é autista, teu filho é TDAH, é TOD, e pronto, né, abre a porta do consultório e já pede para você se retirar praticamente, né. Então, no primeiro momento que você ouve isso, ou você sente essa frieza desse profissional, você sabe que ele não está preparado para lutar junto com a sua família, porque não adianta, porque ele tem recomendações, porque de repente o valor da consulta é mais em conta, mas não compensa estar com um profissional que Eu não acho vai que lutar junto com o teu filho, né? isso Então, tem eu acho que melhorado, né, pediatra, Cibele? Eu tenho visto que isso tem melhorado, ah, né? Eu descobri faz tem. 7 para 8 anos, né? Então, assim, você vê hoje a mídia fala mais sobre autismo, os neuropediatras, isso ao meu ver, estão mais preparados, até Sim, o pediatra, na época, eu tenho pediatras que eu amo de paixão, mas na época, porque o autismo tem cara, então ele tem que ser, né, meio que estudado. Ah, seu filho, você vê uma criança normal, né, não é assim nem que a gente fala, mas é assim que talvez é a visão. Ah, ele vai demorar um pouco mais para falar, tudo isso. Então, eu acho que, como isso tem, né, essa questão de conscientização, que é importantíssimo, importantíssimo para que todos saibam, a sim, sociedade, o poder público, enfim, todos. Então, eu acho que isso está melhorando, mas realmente, ainda hoje, a gente não pode generalizar. Há profissionais que estão tendo esse cuidado, né, Si? claro. E há profissionais que realmente dão o laudo Uhum. e, né, a gente até chegou a falar de uma cartilha, porque são mães que vão chegando sempre. Se elas não encontram um profissional que fale um pouco mais, né? Se elas não encontram mães ou grupos, a importância do grupo é fantástica. Então, elas ficam realmente muito tempo desorientadas. E essas famílias têm vários direitos de medicação gratuita, dependendo de qual for, tem direito de transporte, tem direito até de redução de IPI para comprar um carro zero, tem direito ao BPC, tem direito à escola
as mães que chegaram agora, que eu conheci, mas eu preciso de uma escola para o meu filho. Tem direito de escola, não pode negar vaga. A gente citou aqui, isso eu vi há 18 anos, foi negado vaga para mim. E isso foi passando, foi melhorando, e a gente ainda vê vaga negada para a escola. São coisas que a gente não quer ver mais. A gente vê situação de transporte público que a gente não quer ver mais. E agora, até essa semana, para você ver como as coisas demoram. Eu estou falando de 8 anos. Tem mãe que está 15, tem mãe que está 16. E as coisas vão demorando para acontecer. A gente viu o Romário essa semana, A Cláudia não é? Reis? Não, a Cláudia Reis está falando aqui. Boa Ah, noite, obrigada, Cláudia. Elisa. Tudo bem? Lá- Ela está falando que o baixinho dela aproveitou bastante nessa pandemia. exatamente. Acho que a gente vai ter um trabalhão agora, quando as coisas começarem a voltar ao normal. Porque sai da rotina, não tem acompanhamento, não tem toda aquela terapia necessária, né? Que fazia antes. Então, realmente, eles regrediram mesmo. A gente vai ter que ter trabalho agora na volta, né, Si? Obrigada, viu, meninos, por estarem aqui. Sim, a Laila Lá, Laila eu está com a conheci gente lá no aqui. Boa centro de noite, eleição, a Laila. querida. Ai, gente, obrigada mesmo. Ela está falando que foi uma grande perda quando Exatamente, o é filho aí que dela eu saiu do falo. A Nanasa. cidade tem que oferecer outros tipos de terapia. A Secretaria de Esportes tem que ter, né? A Secretaria de Educação é a secretaria que cuida da Nanasa. Então, essas outras opções que até são sugeridas no centro de atendimento têm que existir, para que a gente realmente não fique dentro do centro de atendimento. Mas elas têm que existir, a gente não tem como bater de porta em porta pedindo, né? E aí a gente estava falando de direitos, então tem duas coisas, né, que aconteceram. O Romário foi assunto essa semana falando sobre o laudo. Eu acho que muita de nós deve ter passado por essa situação de laudo. Você marca um compromisso que é agendado e que demora, né? Aí você precisa daquele laudo. Então, lá atrás, eu comentei com a doutora, precisa de laudo, não era a época da consulta do Pedro, e ela falou justamente, olha, o autismo não tem cura, o profissional, às vezes, se é público, né? Eu acho que tem seus altos e baixos na nossa cidade, né? Às vezes o quadro está completo, às vezes falta, muda a gestão, enfim, são outros assuntos. Mas eu ouvi isso faz 8 anos. E talvez a gente consiga isso agora ou ainda vai demorar. Esse laudo permanente, tem um monte de questão. Mas tudo que nos beneficia é como ganhar na loteria. Para nós, um mínimo de benefício, isso para nós é muito grande, é um ganho enorme, né? Então, o que eu quero dizer? Que o autismo já existe há tempo, tem mãe ativista já faz tempo e as coisas demoram. Por isso que a gente tem que ter união, tem que fazer projeto, tem um monte de mãe ativista compartilhando seus projetos, suas ideias. A gente tem que sim dar força para a gente conseguir o quanto antes. Porque eles nos surpreendem, eles evoluem sim, eles aprendem sim, eles podem sim. Né? Se a gente tiver tudo isso que a gente precisa, então nessa parte a gente precisa realmente de união. E é legal, a gente vai aprendendo e vai apoiando, né? E aí a gente realmente pode até antecipar essas conquistas, esses benefícios que a gente precisa tanto, na verdade. E até fazer parte, né? Se eu comecei, depois que eu Com entrei no certeza. autismo, eu comecei a fazer parte de conselhos, de conferências, de comissões, e isso é importantíssimo. E quais os conselhos que você estava Olha, participando, não só Cris, que eu, você como outras participou? mães. Estive no Conselho da Educação, da Saúde da Pessoa com Deficiência, né? Formamos uma comissão com a educação inclusiva,
Mas, enfim, e também fórum, eu participei, e tem mais alguma coisa. E eu digo assim, não foi só eu, foram outras mães, e é importantíssimo o conselho escolar que você está, né? Agora a Roberta está no Conselho de Saúde. É importantíssima a nossa participação em conselho, em conferência. Se nós não estivermos nesse espaço, como é que vão saber qual é a nossa real necessidade? Eles entendem, são professores ou terapeutas que entendem nossos Sim. filhos. E nós também. Cada um vê o seu lado, né? Então, se nós não estivermos nesse espaço, como é que vão saber o que a gente está precisando realmente? Como é que a gente tem essa visão do que é melhor, do que pode mudar? Nós perdemos esse ano duas conferências super importantes. A conferência da educação, que faria aí, discutiria o plano municipal de educação, e a conferência da pessoa com deficiência. E é uma perda grande, sim. Né? A gente poderia antecipar alguma coisa. Então, sim, vale muito a pena. Eu estive em reuniões, palestras, tudo que eu pude. Quando eu não pude contribuir, eu aprendi. Então, é válido, sim. A gente acaba indo, e outras mães também, e não é fácil, mas é legal quando a gente consegue, porque a gente está indo representando outras mães, que às vezes querem, mas não podem. É assim, então é importante isso. Sim. Tudo que eu pude. Quando eu não pude contribuir, eu... Sim. Aí deu... Peraí, que deu uma interferência aqui. Peraí. A gente acaba indo. Pronto. Não, mas é importante, o Cris, né? Porque eu falo que eu comecei a entrar, né, vamos dizer, no mundo da inclusão através também do conselho, conselho escolar, né? Que foi o pedagógico do Gabriel, que começou a convidar-me para participar de eventos, de palestras, né? E isso é de uma extrema importância, porque você pensa Aí que você você está vê. sozinho, né? Porque você não conhece mais nenhuma família deficientes, que você possa pedir uma ajuda, pedir um apoio, então você se sente sozinho. Não que a sua família não vá te dar uma ajuda, vai te dar sim, com certeza. Essa experiência, né? Mãe de autista, mãe de crianças Down, mãe de criança TDAH, né? Você quer estar junto ali, né? Então isso é muito importante você participar desde o conselho de escola aos conselhos principais que existem, né? E como você falou, para você reivindicar algo, você tem que saber o que está faltando. Porque não adianta você reivindicar se você não sabe. Então a gente tem que realmente ocupar esses espaços. E eu até te conheci num evento, né? Que estava sendo bem legal, que estava sendo bimestral. Porém, uma coisa que muitos pais querem, eu ouço isso bastante, e eu também quis e quero. Esses eventos que estavam sendo feitos para discutir sobre as nossas crianças, eles falam sobre a pessoa com deficiência, muito sobre o autismo, enfim, né? Eu tenho... Eles são menos porque são doenças raras, mas eu tenho conhecido, visto a luta deles e vejo que também não é nada fácil. Aliás, não é nada fácil. Então, a gente se conheceu no ambiente de evento para falar sobre isso, só que só com pessoas envolvidas na causa. Isso tem que ser ampliado. Todo mundo tem que ver o que é o autismo, Down, pessoa com deficiência, TDAH, não só famílias de pessoas com deficiência. Então, isso é uma sugestão que vem há muito tempo, é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que é necessário, porque a conscientização é necessária. A sociedade tem que nos ver. Você lembra da história do doutor, que eu conto sempre também. O doutor é um querido, ele é cadeirante, se eu não me engano foi paralisia infantil, então
A história dele é linda, a mãe dele fez muito por ele, e ele é um advogado que tem um escritório lá no Oliveira Lima. E ele contou para nós, eu e mais algumas mães. Eu passo aqui todos os dias, as pessoas não me entregam panfleto, não chegam até perto de mim e me entregam panfleto. Então, se a sociedade não nos enxerga, como nós também que temos filhos que não têm aparência, né, que eles são autistas, e eles têm crise, eles choram, enfim, se a sociedade não nos enxerga, não é? Será que os nossos representantes enxergam? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, isso tem que ser visto, então isso tem que ser explorado, todo mundo tem que ver. A escola é um ótimo lugar para que comece esse trabalho, para que conheçam as deficiências, as famílias, suas necessidades, e que haja aí uma visão, então, da sociedade para nós. Não é verdade, Sibeli? Sim, sim, que nem a Cláudia Souza aqui está falando, falta palestra para pais de crianças Exatamente, tá vendo? típicas, Isso é um né? pensamento Falta nosso, muito né? mesmo. Porque a gente tem olhares. Olha, eu chegava na escola, sabe aquela vaga que é nossa? Tinha sempre alguém na vaga que é nossa. E eu deixava de usar, eu uso bastante a vaga que é nossa, né? Que eu não queria Sim, usar, mas eu tenho esse direito. Então eu uso a vaga que é sim. nossa. Mas você vê uma pessoa repetidamente usando a vaga e tem uma criança que é cadeirante, então eu prefiro deixar a vaga. Isso já é uma falta de entender e de respeitar a sua situação, né? Vai também no pacote, né? Dessa palestra para pessoas típicas, porque nós temos que ser enxergados sim com mais sorrisos, mais compreensão. Quando você vê, você está numa situação difícil e você vê cara feia, é super dolorido, sabe? E muitas vezes você vê um sorriso, você pensa, puxa, essa pessoa está me entendendo. Então, isso tem que ser amplo, isso tem que ser grande. E isso a gente vai lutar para ter e vai ter, né, Sérgio? Não, a gente precisa. Você contando, né, aí da história do Dr. Ronaldo, né? E Ele tem um passa lá. escritório e ele trabalha ali. Não é uma pessoa que só vai uma Eu vez não por falei o mês, nome uma vez dele, mas a você cada 2 meses. falou. Ele está indo lá de segunda a sexta. Eu não falei o nome dele, mas você falou. Mas é Oi? um querido. É um querido, tá com a gente. Só pra gente ver, Sibeli, a É um pessoa querido. passa lá todos os dias. Então, realmente, como que ela não é enxergada, né? Porque as pessoas não vão. Sim, Isso foi uma história que ele contou e que eu vou contando para as pessoas. Tem a história da Roberta, que é a mãe aqui nossa, né? Que ela, olha só, eu vou resumir só para a gente começar a tentar explorar isso e passar para as pessoas. A Roberta me disse uma vez: eu só comecei a me preocupar com pessoas com deficiência depois que o meu filho foi diagnosticado. O filho dela tem 5 anos, 6. E aí ela falou: Cris, eu fiquei com aquele áudio na cabeça. Cris, eu nunca desrespeitei uma pessoa com deficiência, mas eu só fui me preocupar com ela. Como é que uma pessoa deficiente visual come, estuda, pega um transporte, vai no supermercado? Só depois do diagnóstico do meu filho. Então, quem sabe as pessoas agora começam a se colocar no nosso lugar, se isso for explorado e falado, né? E começar a pensar no próximo. Como a gente que não pensava, também não pensava, também respeitava. Eu tenho uma prima que é cadeirante, o caso dela é bem sério. Eu ajudei algumas vezes, eu levava lá na Casa da Esperança. Mas será que eu me preocupava o suficiente realmente com ela? Então vamos tentar explorar isso, as pessoas começarem a pensar sem viver no nosso mundo, né? E aí fortalecer a nossa luta, de repente, né, Sérgio? sim. Eu lembro de uma entrevistada que eu fiz para a revista Ciranda da Inclusão. Era uma professora de Francisco Morato e ela tinha 2 alunos deficientes. Uma menininha, deficiência auditiva, e um menininho, paralisia cerebral. E ela fazia questão de
incluir os alunos, fazer com que todas as outras crianças entendessem as deficiências dos dois amiguinhos. E ela se surpreendeu em um dia que os pais das outras crianças queriam fazer uma reunião extraordinária. Falou, tudo bem, vou fazer. E aí ela fez, a queixa deles era, a gente quer que você tire esses dois alunos, porque esses dois alunos estão prejudicando os nossos filhos. Quando ela ouviu isso, ela se assustou. Aí ela falou, Sibeli, eu não sei de onde que eu tirei forças para enfrentar 30 pais dentro de uma sala, eu sozinha. Ela falou assim, gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer umas perguntinhas e vocês levantam a mão, tá? Vocês não precisam responder. Aí ela falou, quem tem dois braços? Levanta a mão. Quem tem duas pernas? Levanta a mão. Quem fala? Quem ouve? Aí ela falou assim, legal, fiquei feliz por vocês. Só que, por exemplo, vocês estão saindo aqui da escola, estão atravessando a rua, vocês não veem o carro, eu lembro exatamente o que ela falou, que me impactou tanto, né, que eu não esqueci. Né? Ela falou, vocês estão atravessando a avenida da escola, o carro atropela, vocês ficam acamados. Ou é o filho de vocês que fica acamados. Você, pai, que joga futebol, seus amigos não vão mais te procurar. Você, mãe, que participa de clubes, né, de atividades, né, ginásticas, as suas amigas vão rabiscar o seu nome ali do seu celular, de caderneta. E agora eu pergunto, quem quer ser excluído ou quem quer ver o filho chorando na cama porque os amigos não estão indo mais indo visitar? Levanta a mão. Quem quer ser excluído? Levanta a mão. E ela forçou. Eu quero ver, quero ver. Levanta a mão quem quer ser excluído aqui. Aí ela falou assim, gente, essas duas famílias, elas não pediram filhos, né? Me dê filhos, desculpa o palavreado, mas doentes. Elas não pediram para acontecer. E elas estão fazendo de tudo para que as duas crianças sejam inclusas no ambiente escolar e na sociedade. Então, vocês têm que parar para olhar e refletir. E se acontecer com a gente? Ou se vocês terem uma doença, agora vocês não têm nada, mas um dia vocês podem ter uma doença, precisar ficar numa cama, precisar amputar algum. Ela falou, Cris, que a partir desse dia ela conseguiu fazer um trabalho de inclusão com todos os pais. Foi quando eu fui, né, fazer a entrevista na escola, porque ela fez esse trabalho de inclusão em todos os pais emocionados. Então ela falou, precisei dar um choque de realidade, né, que ela não estava esperando que ela fosse dar, porque ela estava achando que as crianças estavam sendo aceitas, e que ela ficou com medo, né, que de repente esse choque podia vir contra ela, ou contra as duas crianças que ela estava batalhando, né, para que fossem inclusas ali no ambiente escolar. E o trabalho depois que ela fez com os pais, foi bonito, porque ela falou, não eram as crianças que estavam excluindo os amiguinhos, eram os pais que estavam incomodados com as duas crianças. Então, ela fez um trabalho. Olha, Sibeli, imagina como deve ter sido dolorido para essa mãe uma situação dessa. Eu não consigo ver assim, eu não entendo quem vê assim. É muito dolorido. Como é que não se coloca no lugar do próximo? Né? E ainda assim, a gente está falando de crianças, esse respeito, esse cuidado todo tem que ser para todos. A gente até acaba falando, as crianças, né? São crianças, adolescentes, jovens, adultos. Imagina, então, aí você vê o sofrimento que é para uma família, né? Se coloca no lugar dela, a gente sofre, a gente não dorme, a gente sabe que a luta vai ainda, muitos anos, que a gente ainda pode passar por várias situações. Então, realmente, esse trabalho ampliado para todas as famílias, não é de hoje que eu ouço, não é de hoje que eu penso nele, né? Ele é muito querido por nós.
E eu acho muito necessário para todos. Todos têm que saber, todos têm que participar. E como todas essas lutas, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguindo uma coisinha aqui. Eu estava falando do laudo, por exemplo, né? Talvez a gente consiga. A carteirinha, quantos anos demorou? Sim, Então, união faz a força, sim. Quantas mães estão sim. compartilhando seus projetos? Vamos apoiar, sim, para a gente poder agilizar toda essa questão que a gente tanto precisa. Eu vou até brincar com vocês agora. Os benefícios para nós, eles são um prêmio de loteria, né? Eu lembro que há pouco tempo foi tirado o ônibus, o transporte Sim, de algumas crianças que iam para uma associação, né? E a gente pensa assim, tudo vai mudar, a rotina vai ser diferente, sim, vai pegar um transporte público, vai ter olhar feio, vai ter motorista, não vou generalizar, mas tem casos sim de desrespeito dentro de transporte público, tem uns que são maravilhosos, infelizmente tem outros que não. Então, sim, é um benefício que você tira, que você muda toda a vida de uma família, que pode ser simples, tirou a condução, tirou o transporte, mas nos deixa mais frágeis, mais cansados, porque passa o transporte, o seu filho vai para uma terapia ou para a escola, onde for, você tem aquele tempo, você não se preocupa. Agora, imagina isso mudar. Você adoece, não tem jeito. Todo benefício que nos é dado é um prêmio, tudo que nos é tirado é adoecer, sim, né? Tudo que muda vai ser mais difícil. A gente sabe como é. Então, eu até brincava com as meninas do centro de atendimento, que elas ligavam, Cris, a gente vai ter o dia da beleza. É lindo isso, né? Se preocupar com as famílias. E eu falava, não, não quero, não quero, eu quero o dia da faxina, eu quero o dia da faxina. E de brinde, gente, dá banho nas crianças e corta a unha. Corta a unha, a gente chega em casa toda descabelada, aquilo tudo maravilhoso, né? Então eu brincava muito com elas. É isso que eu quero, é o dia da faxina, porque qualquer benefício para a gente é grande, né? Qualquer cuidado pensando na gente é um ganho muito grande. E eu até falava, eu quero Vale Night, mas não é para sair para beber com as amigas, é para dormir. Dormir, gente, sabe? Dormir sem se preocupar. Eu vou acordar às 5 ou eu vou dormir às 5? Porque a nossa vida é essa. E até a gente ter os acertos, que não é fácil, independente de autismo leve, moderado ou severo, até a gente acertar a mão, é difícil. É medicação, é médico, é escola. A gente teve muito mais problema com a educação inclusiva. Eu vejo assim que oscila, né? Mas a gente teve uma época, a Sirlene sabe, sim. as pessoas, né, que o seu é pequenininho, né, mas a gente sabe, teve muito problema, aí a gente vai conseguindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e é muito bom. Então, as mães saberem, isso é importante a gente poder fazer isso, um grupo poder fazer isso. As mães que se ajudam, olha, os seus direitos são esses, você tem direito disso, esse direito a gente não tem, vamos buscar? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que ter também vida. E é difícil. Quanto a mãe aí estava esgotada com o filho, agora na pandemia, ainda mais. Quanto a mãe foi negada uma vaga, daquele jeitinho delicado, né? Ah, tem vaga. Ah, mas agora não tem mais. Ou então, olha, se não é um lugar bom para sua filha, tem gente aqui que ouviu isso, não é? Para o seu filho, para sua filha. Acho que aqui não é um lugar bom, Sim. né? Então, ainda acontece. Não é mais para acontecer. Quando a gente ganha, a gente precisa ganhar e não perder mais. Então, que legal que é ter mães envolvidas, que for muito em momentos como esse. A gente precisa, sim, que certas coisas não aconteçam mais e que outras venham, né? Porque realmente a nossa vida não é fácil. Crianças autistas, como eu disse, levam tempo para a gente acertar e para ficar bom, mas eles aprendem, eles têm que ter oportunidades, eles têm que ser felizes. Então, a sociedade, a cidade
tem que fazer parte de tudo isso, não só nós sozinhas, né? Assim. Com certeza, né? De tudo que você falou, né? Até você brincou que às vezes você quer Que a bárbaro, faxina, pensou? né? A gente fala desde a... Ai, gente, desculpa, eu fiz uma brincadeira aqui, desde, assim, eu do fiz essa brincadeira, forno, desculpa. né? Mas é que realmente tem acontece, né? Ah, a gente vai Não, fazer um dia da beleza. Isso é tão gostoso, mas eu brincava com elas. Não, eu quero o dia da faxina. Porque eu tenho dois, né? A gente não dá conta. Quando a gente teve época que eu tinha terapia, tem muita mãe que tem, mas eu tinha terapia todo dia, e um dia era um, outro dia era outro, outro dia era os dois. E assim foi, e não é fácil, porque existem vários tipos de famílias. E ainda, desculpem papai, mas mesmo quando vocês estão juntos, a maioria sim. é das mães que vão, correm atrás e dia a dia, né? Então, essa foi uma brincadeira que eu fiz. Gente, vamos lutar pelo dia, pelo dia da faxina. Não, sim, né? Então você fala os direitos começam dentro de casa, que é também com o apoio da família, né? Você falou, tem família que é terapia o dia inteiro, né? Como essa brincadeira que você fez, de repente ganhar uma faxina, e ganhar o apoio da família de pegar a criança, vamos levar a criança para passear, o neto, vamos pegar aqui o vizinho, o filho do vizinho, vamos colocar ele para Ah, brincar com as nossas crianças o dia inteiro, e também com públicas, né? Agora, que nem o Romário Faria, o deputado, né? O projeto de lei 3749, 2020, que é sobre a validade indeterminada do laudo do diagnóstico do autismo, então, né? estava falando sobre isso, que foi super comentado essa semana, né? Então, eu até contei que lá atrás, faz 8 anos mais ou menos, a gente já via isso como um problema. Poxa, não tem cura. Às vezes, quando você tem um compromisso, não tem médico que vai te dar o laudo. Então, é uma coisa que a gente até classifica como simples, mas a gente sabe que não é. Mas olha quanto tempo levou para mim, que estou 7, 8 anos, e tem gente que está 15, né? Para de repente isso acontecer ainda, talvez não agora, que é um projeto, ainda vai demorar, né? Alguma coisa. Mas olha como tudo é demorado, e é coisa que nos ajuda muito. Às vezes, você sabe que para o transporte público, por exemplo, tem agendado por eles, aí você tem que ter a documentação e esse laudo dentro dessa, né, desse tempo. Se você perde, entendeu? Bastante de tempo que eles colocam. Né? É uma coisa que, gente, vamos, né, facilitar algumas situações, por favor. A gente tem o direito aí de estacionamento, isso também é uma história que vem lá atrás do Dr. Ronaldo. São benefícios que para a gente, como eu disse, é ganhar um prêmio, realmente, porque não é fácil, a gente sabe, a gente conhece, e a gente está na luta. Então, eu acho que como eu disse até, tem mães ativistas com muitos projetos. Então, que legal que a gente pode ver uma live, a gente não pode participar de reunião física, mas que legal se a gente apoiar isso para isso, ó, acontecer realmente. E tem mãe que está 12, 20 anos, uma residência assistida nas cidades, gente. São todos os tipos de famílias, são famílias de mais jovens, de duas, vó e neto. Então, olha essa preocupação e aí tudo demora. Então, é isso aí, gente. A gente tem que se unir. Temos mães tão empenhadas, sabe? Vamos apoiar seus projetos, vamos aparecer, falar, cobrar, sim. Porque eu falo sempre, Sibeli, que a gente vai ainda falar numa outra oportunidade, se aparecer, se pedir, que vai, se Deus quiser, sobre outros assuntos, né? Sobre essas Claro. questões. Mas eu acho, eu sempre falo isso, que a gente veio para esse mundo para ser feliz e ajudar o próximo. Eu não vejo, assim, uma outra coisa a não ser isso. Então, vamos sim fortalecer tudo isso que está acontecendo agora. Sim. Nesse momento, tem muitas mães envolvidas e falando com seus projetos, pensamentos, ideias, né? Até com seus sonhos. Então, a gente precisa de agilizar tudo isso sim.
Ah, com certeza, Cris. A gente precisa de mais mães, né? Que Ah, elas veem que elas não estão sozinhas, né? Que tem grupos que elas estão aí fortalecidas com outras mães também, né? E aí eu gostaria que você falasse, já né, que você está com a camiseta bonita, ai, do gente, que Capidef, orgulho. né? Bom, olha, eu cheguei através de uma mãe que inclusive criou o CapDef, né? Através dela eu conheci muita coisa, eu me envolvi muito e eu cheguei até outras mães. Foi lá no começo das caminhadas, né? E que deram certo, que vão continuar. E conheci outras mães e a gente, né, se envolveu demais e criou um grupo que não tinha esse nome, inclusive. Ele chamava a Comissão de Amparo à Pessoa Especial. E aí eu e essas mães, inclusive a Sirlene, a Tati, me perdoa se eu esqueci alguma, mas assim, que formaram desde o começo, foram essas. A gente começou a se envolver muito e participar das coisas e o grupo foi crescendo, né? E aí na inclusão, a comissão de inclusão, o pessoal da equipe nos orientou, ó, pessoa especial não se usa mais, apesar de eu gosto quando falam, você tem um filho especial, né? Não que, assim, você tem um filho com deficiência, tudo bem, mas eu gosto, particularmente eu gosto de ouvir especial. Então, teve isso e ela falou: vocês precisam usar o termo correto, pessoa com deficiência. Aí teve até toda uma coisa, uma votação. Ah, minha família Capdef tá toda aí. Vocês são muito querida e importante na minha vida e de um monte de gente. O grupo, Cibele, num grupo você nunca tá sozinho. Num grupo você encontra acolhimento. E aí, exatamente, troca de experiência, a Verdade. gente aprende com o outro, como é o outro, né? Eu conheci pessoas com filhos com deficiências raras, né? Fica o convite aberto, porque, nossa, é uma história, assim, incrível, é uma luta, assim, muito mais, porque a gente sabe que a medicação é muito alta e tudo, é difícil, enfim. Então, assim, o grupo é para isso, para unir famílias, para a gente, né, trocar tudo, experiência, ideia, tudo. E aí a gente foi aumentando isso, e foi fazendo evento de lazer, piquenique, Natal e Carnaval. E isso é tão bom, a gente estar junto, a gente conhecer nossos filhos, nossa, a gente troca tanta experiência. Então, tendo um grupo, a gente nunca está sozinho. Que bom que a gente tem. Esse grupo tá no meu coração, todos são especiais, pais e mães. Eu vou levar bronca hoje, eu sei, que eu falei muito mães, tem que falar pais e mães. E os pais realmente estão aparecendo, estão, né, mais presentes, tudo isso. Então, o grupo é muito importante. E a gente estava começando um trabalho um pouco diferente, né, de não só de lazer, a gente estava participando de coisa da cidade, coisa que a gente planejava mesmo, os piqueniques são fantásticos, é uma delícia, nossos filhos ficam livres, leves, soltos, a gente se conhece, se abraça e faz aquela troca. Então, a gente quer voltar com força total, quando for possível, mas a gente estava procurando já palestras, trazer mais informação, né? Palestra com famílias, com médicos, fazer um trabalho mais informativo também. Isso ainda vai acontecer. E projetos a gente tem diversos. Diversos. Você trazer, né? No começo do ano, e nós íamos trazer a família Brito, sabe? Uma família importante no mundo do autismo, né? Em que o Nicolas ele era autista severo e passou para autista leve com as terapias, com a qualidade né, de estímulos que foram feitos neles. E hoje o Nicolas é um palestrante de Exatamente, a gente primeira, estava né? começando a buscar esse outro lado, não que o entretenimento e o lazer sejam não é insuficiente, é uma coisa diferente que é muito bom. Mas a gente queria também ajudar as famílias nesse sentido, porque a gente que assistiu a palestra sabe que é incrível, né? Que te dá um up, te dá assim, meu Deus,
Isso é incrível. A gente chora e ri na palestra deles. Sim. Eles são incríveis e têm histórias incríveis, como todos nós. Então a gente ia começar essa parte agora, né? Mas assim que der, a gente volta com tudo e vamos fortalecer o grupo com ideias, com projetos. Que a Silene mesmo tem um sonho, né? De poder ter um espaço, tudo. Quem não tem, né? Mas a gente teve junto, eu e a Silene, ficamos muito tempo, eu e ela, né? A Silene foi minha parceira e eu dela, enfim, porque muitas coisas acontecem. Então, ficamos eu e ela, aí foi quando vocês nos conheceram, muitos de vocês nos conheceram. Então, assim, é minha parceira firme e forte, ela tem sonhos, que é sonho nosso, né? Então, esse grupo é maravilhoso, eu só tenho a agradecer as pessoas, eu só tenho a agradecer minhas queridas, você, Tati, Cibele, doutora Aparecida, mas assim, eu não posso nem falar nomes, porque eu quero agradecer a todas, né? Então, o grupo é demais, o grupo ajuda demais. Teve uma mãe que entrou agora, só rapidamente, que eu não sei nem quanto tempo a gente já está. Através de uma amiga, ela falou comigo, o filho dela tem 8 anos, estava numa escola em Guarulhos, e ela descobriu, eu vou tirar o filho dela agora, a escola nunca fez nada por ela. Então, ela me encontrou através de uma outra pessoa, podia ter encontrado você, assim, qualquer uma das pessoas. E aí, ela estava tão desesperada, ela está no grupo agora com a gente, está feliz, está se sentindo acompanhada, não sozinha. Esse é um trabalho. A gente conversou na outra época da necessidade de uma cartilha. Gente, não é todo mundo que encontra grupo, não é todo mundo que encontra uma família. É necessário sim que a secretaria e a CIU façam uma cartilha. Todos os seus direitos, onde você pode encontrar, o que tem na cidade e o que não tem, né? Porque ela estava totalmente desorientada e agora ela se sente mais segura. Então, eu queria falar dessa mãe, né? Ela estava sem chão, velho. E aí, olha, a pessoa vai se acalmando. Não, calma, que tem uma medicação, tem um médico, tem escola inclusive. Ela, inclusive, falou, onde é que eu vou matricular meu filho? Ela vem de outra cidade. Então, isso faz muito bem. Estarmos juntos, nos ajudarmos. Ai, Silene, você tem meu coração sempre. Muito obrigada por tudo. Se não fosse você, eu não teria essa força que eu tenho. E a gente juntos conseguiu pegar todo mundo para nós. Sim. Juntos, fortes, unidos, firmes, né? Juntos somos mais fortes, sim. Não, mas foi muito lindo aí seu testemunho, seu relato, Cris, né? Desde que você descobriu o diagnóstico da duplinha de dois, como eu falo, né? Eu chamo o Pedro e o Rafa, né? Eles são lindos, né? A sua força de lutar, não somente pela sua família, mas também pelos os munícipes, né, pelas famílias aqui de Santo André, do ABC, porque no nosso grupo também tem algumas famílias de outros municípios que se sentiram acolhidas, que elas não estão sozinhas. Sim, eu queria agradecer, Cibele, muitíssimo por você se dedicar muito ao grupo, né? Tudo que a gente precisa agora está sendo um apoio muito maravilhoso para mim. A Sirlene foi e é uma parceira que a gente, veja bem, muito tempo ficou eu e ela, sabe? Então, ela é incrível, né? E, como eu disse, eu não posso dizer nomes, mas assim, como essas pessoas estão mais tempo na minha vida, né? A Tati e muitas outras, eu queria agradecer muito mesmo, porque se a gente não. A gente leva tombo toda hora, mas se a gente não levanta e fala, vamos, sabe? Quantas mães aí, né, estão precisando disso, né? De um apoio de grupo, de um entretenimento, de informação, tudo. Então, eu queria agradecer imensamente. Elisa, a gente se vê sábado, obrigada também, é uma mãe aí, ó, na luta, de olho, em conselho e tudo, mas muito obrigada mesmo. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim, de ter um grupo tão envolvido, tão um ajudando o outro,
que é o CAPDEF. Não, o grupo é realmente um grupo muito unido, né? Um ajuda o outro na alegria, na tristeza, né? E desde que é descoberto o diagnóstico, que a maioria ali relata, né, que se sente sozinho, não que eu falei, né, um tempo atrás, não que a família está abandonando, mas porque os avós também não sabem como, o que pode ser feito, os tios também ficam preocupados, como que vai ser o futuro do sobrinho, o futuro do neto, e aquela mãe, aquele pai Não acaba é se assim, sentindo sozinho, né, no que exatamente. está Se a acontecendo, gente né, não se tem, no não é assim. diagnóstico. E quando você vê corretas, a inclusão escolar acontecendo, e tem um grupo de apoio, seja o grupo, né, no WhatsApp, nas redes sociais também, isso fortalece muito para que essa mãe e esse pai se sente forte para continuar dando força para os filhos, para que eles possam ter uma qualidade de estímulos, né? Que a família possa Exato. A gente crescer, tem né? que expandir, compartilhar isso, porque a gente sabe também quantas mães não aguentaram. O ano passado eu soube de 10 casos assim que me passaram, quantas mães não aguentaram, sabe? A gente não quer perder nem mãe, nem criança, nem adolescente, nem ninguém. Então, assim, temos que entender que são várias famílias de diferentes formas, que são várias crianças, nenhuma é igual a outra, como nós, né? Que não são o autista, Down, são crianças, são Pedro, João, José, né? Então a gente tem que entender, porque no começo, como eu disse, eu só via o autismo o Pedro, uma criança não verbal, tá, legal, vou batalhar, vou conseguir. Tá. Aí você vai começando a ver tudo, né? Aquele que fala, que aprende, tudo, poxa, que legal. E aquele que é severo, que precisa de. Essa família precisa de apoio, essa criança precisa de muito mais. Então, vamos pensar no todo, né? Essa é uma parte boa. Ter todo Com né, certeza. esse pensamento, Né? essa ajuda, tudo isso é o que nos deixa um pouco mais leve, sim. E a cidade precisa, sim, estar preparada para os Sim. nossos filhos e procurar suprir todas as necessidades deles. Como eu falei, a terapia é muito importante, a educação é muito importante. A gente até conversa sobre isso numa próxima oportunidade, né, Ci? Não, com certeza, com certeza. Aí a gente vai mais a fundo falando aí das políticas públicas, né, das políticas que Exatamente. precisam da educação, trânsito, os meios de transporte Ótimo, e saúde exatamente. também, As políticas né? públicas precisam ser muito estudadas. Aqui são exatamente 8h10. Nossa, verdade. Passou Muito rápido obrigada, demais o nosso viu? Todo mundo bate-papo, que participou. Obrigada mesmo. né? E a Silene, vamos ver, a Silene, nossa querida Cláudia Souza, Mãe Coruja é minha mãe, né? Mas Então ela é eu nossa chamo ela de Mãe agora, ela é Coruja. Onde que eu tô, nossa. ela tá. Sempre aprende. Vamos ver quem mais. A Tati, É, a Patrícia Borges, a Paty Souza, Maria Elisa, a Cláudia Reis. Olha, muitas pessoas aqui queridas com a gente. Lilian Macedo, um beijo, Lilian. O Marcos Antônio, um primo, um beijo, Marcos. A Vera Lúcia, que legal, obrigada, obrigada Cleusa. mesmo. A Cláudia Souza, minha prima Juliana, a Renata, minha cunhada Cláudia. Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né, por ter dado essa oportunidade para nós passarmos mais um pouco de informação e conhecimento e o depoimento de uma história verídica da Cris Pode ser Robacher. É Robacher Horbacher. mesmo, né, Cris?
Ensina, fala sobre o nome. É alemão, é Ele é o quê? alemão. Húngaro? O que ele é? Da terrinha. Alemão? Da terrinha lá de cima. Muito obrigada a todos Da vocês. terrinha lá de cima, lá. Oi? É alemão. É que é uma mistura toda, né? Mas a gente fala Quase assim. pronto. Quase pronto, ali da esquina. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Na próxima vez iremos falar então mais afinco das políticas públicas, né? Muito obrigado, Cris, por essa oportunidade de você compartilhar a sua história aí Eu que conosco. agradeço, Cibele, pelo seu carinho, seu empenho, sua atenção. E eu fiquei muito feliz de ter tanta gente assim legal acompanhando. Adorei as mensagens, vocês são muito especiais para mim, todas. Obrigada mesmo por essa parceria, por esse carinho e por estarem aí, dando essa força, essa união que a gente quer aí, a gente vai ter, bem grandona. Mas obrigada mesmo, de verdade, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo e até uma próxima. Obrigada, um beijo. Até, pessoal. Até, Cris. Boa noite. CapDef, Comissão dos Amigos das Pessoas com Deficiência. Um beijo.